Olá! Antes de qualquer coisa, eu preciso que você pare por alguns segundos e seja honesto consigo mesmo. Você já sentiu que o seu corpo parece pesado, lento, sem energia, mesmo quando tenta fazer tudo certo? Já acordou cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Já terminou uma refeição sentindo estufamento, culpa ou aquela sensação estranha de que algo simplesmente não está funcionando como deveria? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. E mais importante ainda, isso não é falta de força de vontade. A verdade é que muitas pessoas estão travando uma batalha diária contra o próprio corpo sem perceber. Não porque treinam pouco, não porque não se esforçam, mas porque estão sendo sabotadas silenciosamente pelas escolhas que se repetem todos os dias. Pequenas decisões automáticas, quase invisíveis, que parecem inofensivas no momento, mas que, acumuladas ao longo do tempo, cobram um preço alto. Hoje não é sobre dieta milagrosa. Não é sobre promessas vazias. E definitivamente não é sobre transformação instantânea. Hoje é sobre abrir os olhos. Sobre entender o que acontece dentro do seu corpo quando você muda o que coloca no prato. E sobre como uma simples semana pode ser o início de uma mudança real para muita gente. Talvez você não perceba, mas o corpo fala o tempo todo. Ele avisa quando algo não vai bem. A queda de energia no meio do dia. A dificuldade de concentração. O inchaço constante. A vontade incontrolável por açúcar ou alimentos ultraprocessados. Nada disso surge do nada. São respostas. Sinais claros de que o combustível usado não é o ideal. Durante anos, venderam a ideia de que comer mal é normal. Que fast food faz parte da rotina. Que viver cansado é só consequência da vida adulta. Mas isso não é verdade. O problema é que, quando esse padrão se torna hábito, o corpo entra em um estado constante de esforço. Ele tenta compensar excessos, lidar com inflamações silenciosas e funcionar com nutrientes insuficientes. Quando a alimentação é baseada principalmente em produtos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcares, gorduras de baixa qualidade e aditivos, o corpo até consegue se adaptar no começo. Mas, com o tempo, os sinais aparecem. Sensação de peso, retenção de líquidos, oscilações de energia e dificuldade até para manter uma rotina simples. Em excesso e de forma contínua, esse padrão alimentar está associado ao aumento do risco de diversos problemas de saúde. Isso não é exagero. É realidade. Agora, imagine por um instante o cenário oposto. Imagine acordar com mais disposição. Fazer uma refeição e sentir leveza. Passar o dia com energia mais estável, sem picos e quedas constantes. Isso não vem de um produto milagroso. Vem de comida de verdade. De escolhas mais conscientes. De um padrão alimentar que trabalha a favor do corpo, não contra ele. Quando você passa a priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, algo muda internamente. Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, ovos, carnes frescas e leguminosas entregam ao corpo o que ele realmente precisa. Fibras, vitaminas, minerais e energia de qualidade. Muitas pessoas relatam melhora na digestão, no humor e até na clareza mental. Não porque é mágico, mas porque o corpo finalmente recebe o básico. Para quem treina, isso fica ainda mais evidente. Não existe treino consistente sem uma base nutricional adequada. A alimentação não substitui o treino, mas sustenta tudo. As proteínas participam da manutenção e da recuperação muscular. Elas estão presentes em alimentos simples como frango, peixe, ovos, iogurte natural e leguminosas. Quando combinadas com carboidratos de boa qualidade, como arroz integral, aveia, batata doce e frutas, fornecem energia para o esforço e para a recuperação. Muita gente acredita que comer bem significa comer menos. Mas a alimentação saudável não é sobre restrição extrema. É sobre qualidade. Alimentos ricos em fibras aumentam a saciedade, ajudam no controle do apetite e tornam o processo mais sustentável. Você se sente satisfeito, nutrido e com menos episódios de compulsão. Outro ponto que muitas vezes é ignorado é o impacto da alimentação na imunidade. O corpo precisa de nutrientes para se defender. Vitaminas e minerais participam diretamente do funcionamento das células de defesa. Uma alimentação variada e colorida contribui para esse equilíbrio. Comer bem não é luxo.
É cuidado básico. Agora, vamos para a parte prática. Antes de tudo, é importante deixar claro: o que você vai ver agora é apenas um exemplo, um modelo ilustrativo. Ele não substitui o acompanhamento de um nutricionista, que é o profissional capacitado para montar um plano alimentar individualizado. Para o café da manhã, uma opção simples e funcional é a crepioca. Um ovo, 2 colheres de sopa de tapioca e uma pitada de sal, preparada em frigideira antiaderente. O recheio pode variar entre queijo Minas, frango desfiado ou pasta de amendoim com banana. Uma refeição prática que ajuda na saciedade. No almoço, o básico bem feito costuma funcionar. Um filé de frango grelhado, arroz integral e uma salada variada. Alface, rúcula, tomate, cenoura e pepino. Quanto mais variedade, melhor. Temperar com azeite, limão e pouco sal já é suficiente. Um prato equilibrado e nutritivo. No lanche da tarde, substituir produtos ultraprocessados por opções mais simples faz diferença. Iogurte natural integral, frutas picadas e aveia ou granola sem açúcar formam uma combinação interessante. Proteína, fibras e energia gradual. Para o jantar, refeições mais leves costumam funcionar bem para muitas pessoas. Uma sopa de legumes com frango desfiado, um omelete com vegetais ou um filé de peixe assado com legumes são opções práticas e nutritivas. O verdadeiro segredo não está na receita perfeita. Está no planejamento. Separar um momento da semana para organizar refeições reduz decisões impulsivas. Cozinhar o básico, deixar alimentos prontos e facilitar o acesso ao que é saudável muda completamente o jogo. E aqui existe um ponto que quase ninguém tem coragem de dizer com clareza. Não é apenas sobre o que você come. É sobre o padrão que você repete. O corpo humano não reage a um dia isolado. Ele responde à repetição, ao hábito, aquilo que se torna rotina silenciosa. É por isso que pequenas mudanças, quando sustentadas, têm um impacto muito maior do que grandes promessas feitas por poucos dias. Muita gente começa motivada, tenta mudar tudo de uma vez, quando não consegue manter, acredita que falhou. Mas o problema nunca foi falta de disciplina. Foi excesso de expectativa. O corpo precisa de constância, não de extremos. Ele responde melhor quando entende que aquela mudança não é uma ameaça, mas uma adaptação segura. Quando você melhora sua alimentação, o efeito não aparece apenas no espelho. Ele aparece na disposição ao acordar, na clareza mental ao longo do dia, na forma como você lida com o estresse. O que muita gente chama de preguiça ou desânimo é, na verdade, um corpo mal nutrido tentando sobreviver em modo econômico. Existe também um impacto emocional que quase ninguém associa à comida. Oscilações de energia influenciam o humor, a paciência e até a motivação. Quando a alimentação é caótica, o dia se torna mais difícil do que deveria ser. Comer melhor não resolve todos os problemas da vida, mas torna o caminho menos pesado. Outro erro comum é acreditar que a alimentação saudável precisa ser perfeita. Não precisa. Ela precisa ser possível, sustentável, compatível com a sua realidade. É muito melhor fazer 80% bem feito por meses do que 100% por uma semana. O corpo não exige perfeição. Ele exige coerência. E é exatamente por isso que o planejamento é tão poderoso. Não porque transforma você em alguém rígido, mas porque reduz o cansaço das decisões. Quando você sabe o que vai comer, a chance de escolhas impulsivas diminui. O ambiente começa a trabalhar a seu favor. Vale lembrar que comer melhor não significa eliminar o prazer. Pelo contrário, quando o paladar se adapta a alimentos menos ultraprocessados, sabores naturais ficam mais evidentes. Frutas ficam mais doces. Temperos naturais ficam mais interessantes. A relação com a comida muda. Muitas pessoas relatam que, depois de algum tempo, o desejo por alimentos ultraprocessados diminui. Não por força de vontade, mas porque o corpo passa a reconhecer como se sente depois de comer melhor. Energia mais estável passa a ser prioridade. Outro ponto importante é a hidratação. Embora simples, ela é frequentemente negligenciada. A água participa de praticamente todos os processos do corpo. Estar desidratado pode intensificar cansaço, dores de cabeça e dificuldade de concentração.
Beber água regularmente é uma das mudanças mais simples e subestimadas. E quando falamos de rotina, é importante lembrar que finais de semana também contam. Não precisam ser perfeitos, mas precisam ser conscientes. Comer bem durante a semana e exagerar sem limites no fim de semana cria um ciclo que dificulta resultados. Equilíbrio não é rigidez, é intenção. Se em algum momento você sair do plano, isso não significa fracasso. Significa a vida real. O que importa é a refeição seguinte, não a anterior. Retomar é sempre mais importante do que desistir. Com o tempo, essas escolhas deixam de exigir esforço consciente. Elas se tornam automáticas. E é nesse ponto que a verdadeira mudança acontece. Quando cuidar da alimentação deixa de ser um projeto temporário e passa a fazer parte de quem você é. Essa jornada não precisa ser solitária. Buscar informação de qualidade, acompanhamento profissional e apoio torna tudo mais leve. O objetivo não é controle extremo. É autonomia. É entender o suficiente para fazer boas escolhas na maior parte do tempo. No fim das contas, alimentar-se bem é um ato de respeito. Com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua energia. E quanto antes você entender isso, menos tempo vai passar lutando contra sintomas que poderiam ser evitados. Agora, a pergunta final é simples. Quanto tempo você vai continuar ignorando os sinais do seu corpo? Comer bem não é moda. É escolha. É cuidado. É respeito consigo mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda esse tipo de mensagem a alcançar mais pessoas. Comenta aqui embaixo qual hábito você quer mudar primeiro e por quê. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.